A maioria das pessoas vai passar a carreira inteira sem ser promovida. Não porque faz um trabalho mal feito ou porque não entrega direito o trabalho, mas porque ninguém entende o valor daquilo que ela faz. Uma pesquisa mostrou que 65% das pessoas se sentem presas no cargo atual, presas, estagnadas, ou seja, não são promovidas. E quando tu começa a ler sobre como elas avaliam a relação delas com a liderança que elas têm hoje, aparecem as seguintes palavras: desalinhamento, desconexão, falha de comunicação. Para tu ter ideia, a palavra desalinhamento, ela cresceu 150% de uma pesquisa para outra, de um ano para outro. 150%. Ou seja, que mensagem a gente tem aqui? Quem executa e quem lidera não estão falando a mesma língua. Aí tu pensa, será que as promoções acabaram? É por isso que essas pessoas não estão sendo promovidas? Não, gente, não acabaram. Tem gente que está sendo promovido sim. Sempre tem alguém subindo de cargo. E aí quando tu pensa quem é a pessoa então que está subindo de cargo, tu inclusive olha para o lado, olha para cima e pensa, cara, não é possível. Como que essa pessoa chegou aí? Tu tem a sensação de olhar para a tua rotina e pensar, isso não faz o menor sentido. Eu tô dando o meu máximo aqui. E tu te compara, porque tu trabalha, tu dá teu sangue para aquele lugar e tu continua na mesma posição. E junto com isso vem uma sensação ainda pior, porque quando tu te compara com essa pessoa e tu entende que ela teve os méritos para subir ali de cargo e tu não, tu se sente menos valorizada. Tu acha que essa pessoa ela é mais valorizada do que tu, inclusive financeiramente. E eu acredito que tu pode ser aquele tipo de profissional que é útil demais para o negócio. Aquela coisa do tipo, se eu sair hoje, não tem ninguém que faça meu trabalho. Se eu sair hoje, essa empresa vai sentir saudades. Eu sei que tem gente que está executando o trabalho muito bem feito e que está pensando isso. Porque tu resolve tudo, tu tá sempre disponível, tu entrega muito acima do esperado e mesmo assim tu segue invisível. Mas aí a gente tem que se perguntar uma outra coisa. Se tu acha que tu tem capacidade, a mesma capacidade ou até mais capacidade do que a pessoa com quem tu tá te comparando, por que então, meu alecrim dourado, tu não tá no lugar dela? Eu já vi milhares de situações como essa e eu comecei a observar muito mais o jeito como as pessoas trabalham. Já faz um tempo, inclusive o podcast nasceu muito a partir desse meu questionamento. E analisando essas pessoas, sabe o que eu percebi? Que isso muitas vezes não tem a ver com competência, sabia? Tem mais a ver com comunicação, com influência, com exposição. Porque pensa o seguinte, tu tá te esforçando, tu tá fazendo muito, mas tu não consegue mostrar, muito menos explicar, o impacto daquilo que tu faz. E aí, tu fica esperando o quê? Que alguém perceba, que alguém note que aquilo que tu tá fazendo tem um alto valor pro lugar que tu trabalha. Esses dias eu ouvi inclusive uma frase numa palestra que ela não saiu da minha cabeça. O cara, ele disse o seguinte: eu tô convencido de que o microfone tá na mão das pessoas erradas. E ele reforça esse ponto, gente, de que isso acontece porque tem gente com boas ideias, só que não consegue comunicar e fazer com que as pessoas se interessem naquelas boas ideias. Então, eu te pergunto, de que adianta? E dói ouvir isso quando tu sabe que tu é bom naquilo que tu faz. Porque parece que o esforço que tu tá fazendo, ele não te leva para o lugar onde tu quer chegar. E aí, vou ser sincera contigo aqui, nem sempre o mundo promove quem trabalha melhor. O mundo promove quem consegue ser compreendido, quem explica o que faz, por que aquilo que faz importa, como que isso traz resultado para o negócio, qual é o impacto daquilo. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre comunicação, sobre influência, sobre exposição. Chega de se matar, de tanto trabalhar e continuar invisível.
Eu sou a Rafa Gomes e tu tá ouvindo Entre Linhas. Vamos nessa? Sabe que quando eu comecei a escrever o roteiro desse episódio, eu comecei a pensar sobre o que era a comunicação, né? Fui pesquisar, inclusive, a origem da palavra. E aí, quando a gente fala em comunicação, a gente costuma imaginar, acho que até tem uma figura muito clara na nossa cabeça, que quem tem uma comunicação boa é alguém que fala muito bem, que se expressa bonito, que escolhe as palavras certas, que tá sempre arrasando na oratória. Só que comunicação, gente, é uma coisa bem mais simples do que isso. Pensa o seguinte, vamos voltar lá para os primórdios da humanidade, tá? Pensa num monte de gente vivendo junto, descobrindo um monte de coisa nova. Lá atrás, com o perigo que tinha, tempo do EPA, se alguém via perigo e não conseguia avisar o restante das pessoas, o que acontecia? Dava ruim. Se alguém tentava explicar alguma coisa e ninguém entendia, a galera ia fazer cagada. Comunicação errada dava problema. E a comunicação certa poderia salvar a vida de alguém e a tua vida também, literalmente. Naquele tempo, a comunicação ela servia inclusive como uma forma da gente alertar o perigo, de trocar experiências. A gente ainda estava aprendendo. E aí, quando tu para pensar nas mudanças que tiveram até hoje, no fim, eu acredito que a gente nem mudou tanto, sabia? Porque a maior diferença é que hoje, o perigo, ele não é um bicho que quer te matar, é só isso. A palavra comunicação, ela vem de uma ideia de dividir, de fazer o outro entender o que tu tá pensando. Não é falar difícil, é conseguir que a outra pessoa chegue mais ou menos na mesma conclusão, no mesmo entendimento na real que tu. Comunicar nada mais é do que tu pegar uma coisa que tá clara para ti e deixar clara para outra pessoa também, sem confundir a pessoa no meio do caminho. E já deve ter acontecido contigo 1000 vezes o seguinte: sabe quando tu fala pra pessoa algo que tu imagina que na tua cabeça tá super claro, e aí tu fala A e a pessoa entende B, e aí tu fica, não, calma, não foi bem isso que eu quis dizer. A pessoa, ela entende uma coisa completamente diferente do que tu falou. E é aqui que muita gente se perde no meio do pagode. Sabe por quê? Porque se a gente leva essa situação para o mundo do trabalho, tu consegue com certeza imaginar na tua mente, ou até imaginar tu mesmo, tá? Que faz um trabalho impecável, super bem feito, que resolve coisa complicada, que entrega resultado, mas quando abre a boca, meu Deus do céu, ninguém entende direito o que tu faz. E juro pra ti que tem mais gente assim nessa situação do que tu pode imaginar. Ao longo do tempo, eu observei muitas pessoas inteligentes que estão presas em cargos operacionais, que não conseguem receber um mérito, que não conseguem alcançar uma promoção. E eu comecei a analisar o que elas faziam, porque de fato eu acreditava que essas pessoas eram muito boas no que elas estavam fazendo, porque elas de fato resolviam muitos problemas. Tu dá um pepino nas mãos delas, elas resolvem. Só que às vezes, gente, a pessoa, ela tá ali tão escondida, tão nos bastidores, tão na mente dela, que quando chega o momento dela comunicar para alguém o que ela faz, ela não consegue, ou ela explica de um jeito muito raso. Então, às vezes, tu quer subir de cargo, tu quer crescer, tu quer ocupar outro espaço, mas as pessoas que decidem se tu vai ou não ocupar esse espaço, elas ainda não te enxergam naquele cargo. Elas ainda não te enxergam naquela posição. Mesmo que tu te enxergue, elas não te enxergam. Para o jogo corporativo, isso sim é muito importante e não depende só de politicagem. Então repara bem na frase que eu disse: as pessoas não te enxergam. O que tá nas entrelinhas aqui, gente, é muito simples. Se a pessoa não entende o que tu faz, ela não vê o teu impacto. Se ela não vê o impacto, ela não lembra de ti. E se ela não lembra de ti, como é que ela vai pensar em ti quando surgir uma oportunidade? E aí tu te torna o quê? Mais um na fila do pão. Tu vai ficar no banco reserva. Então, para mim fica claro que a comunicação, ela nunca foi sobre falar bonito, né?
A comunicação, ela sempre foi sobre fazer sentido, sobre ajudar o outro a entender o que tu faz. Por que isso importa? Qual é o impacto? Como que isso move o ponteiro de um negócio? Como o que tu faz agrega valor de fato para o lugar que tu tá, na empresa que tu tá. Claro, aqui eu tô olhando para uma ótica de trabalho, mas a gente poderia expandir isso para qualquer relação, seja pessoal ou profissional. E de novo, eu vou repetir aqui para tu entender que não é porque tu não é bom no que tu faz, é porque a mensagem ficou dentro da tua cabeça. Ela não chegou do outro lado. E aí vem a dúvida, em que momento essa comunicação falhou? Porque de um lado tem alguém que sabe do próprio potencial, do trabalho bom que faz, e do outro lado tem alguém que só enxerga aquilo que consegue entender. E outra coisa, às vezes tu não comunica, tu não te vende porque te ensinaram que se comunicar nesse sentido de se vender, mostrar os teus resultados, é o mesmo que se exibir. E isso acho que entra na nossa cabeça desde muito cedo. A ideia de quem fala do próprio trabalho é alguém que está se achando, que quem explica demais está querendo aparecer, de que quem mostra a opinião que tem está querendo o holofote. Aí tu cresce sim ouvindo esse tipo de coisa. Deixa que o trabalho fale por ti. Quem é bom não precisa se vender. Menos é mais, fica na tua. Só que eu aprendi ao longo da vida que o trabalho não fala. Quem fala é a gente. Que não é responsabilidade da outra pessoa enxergar o nosso valor, mas que é nossa responsabilidade mostrar o valor que a gente sabe que a gente tem. Projeto não abre boca, resultado não se explica sozinho. Impacto não vai gritar o teu nome no meio da sala. Então, quando tu acredita que comunicar é o mesmo que se exibir, sabe o que tu faz? Tu começa a se esconder e tu nem percebe. E esse se esconder não é simplesmente não aparecer, não participar. Às vezes é tu falar o teu trabalho pela metade, de um jeito meio torto. Te esconder por trás das cortinas, sabe? É tu falar só parte do que tu fez. É tu não conseguir traduzir o que tu fez em impacto de verdade. Aí tu pensa, é que eu sou muito humilde. Não, gente, tu tem medo. Tu tem medo de parecer arrogante. Tu tem medo de parecer óbvia. Tu tem medo de alguém te olhar e pensar, olha lá, fulana, tá querendo aparecer. Enquanto isso, sabe o que acontece? Tem alguém que não faz metade do trabalho bom que tu faz, mas que explica melhor, que fala, que tá nas mesas certas e que tá ocupando espaço. E tá ganhando, inclusive, um salário melhor. Se tu parar para analisar, a comunicação é uma das coisas que mais tem poder e tem um poder absurdo, porque ela pode inspirar ou destruir uma nação. Ela pode acabar ou melhorar um casamento. Então, por que no trabalho seria diferente? A gente depende de relações e para que a gente tenha boas relações, a gente precisa aprender a se comunicar. E aprender a se comunicar é fazer com que o outro entenda o que está passando na tua cabeça. Na tua cabeça, tu já formulou os teus objetivos, tu já sabe onde tu quer chegar, só que tu precisa aprender a comunicar isso para de fato chegar lá. Nem sempre tudo que acontece é baseado única e exclusivamente nas ações que tu tem. A gente depende de outras pessoas, sim. E aí, abrindo um parênteses aqui, eu já falei nas redes sociais que eu sou uma pessoa que lê muito sobre o tema comunicação, sobre influência, eu tô sempre pesquisando, acessando uma aula diferente, uma palestra de alguém. Eu gosto de ver pessoas diferentes, inclusive, falando sobre o mesmo tema, porque são visões diferentes, né? E aí casou que esse tema caiu bem na semana de uma aula que vai acontecer, que é uma aula gratuita, inclusive, eu me inscrevi, vou estar lá como aluna, que é uma aula do The Jobs, aquela newsletter de carreira do The New, sabe? E eu tô trazendo isso aqui porque faz total sentido com essa conversa. Quando eu posto as minhas análises lá no TikTok, no Instagram, no @RafaelaDBG, vocês vivem me pedindo os links, então eu já vou aproveitar o episódio para dizer que eu disponibilizei o link dessa aula gratuita que vai acontecer no dia 28 de janeiro
na minha bio. E que nem eu te falei, eu me inscrevi, eu serei aluna, tô divulgando aqui porque eu acho que seria muito bom tu aprender sobre esse tema. Enfim, gente, qualquer coisa, se tu não conseguir acessar o link lá na bio, tu me manda uma mensagem que eu mando ele direto pra ti. Feito esse parênteses, agora deixa eu te contar uma coisa que talvez mude a forma como tu te comunica a partir de hoje. Eu vi um artigo esses dias que ele falava sobre um experimento que quando eu comecei a ler, até parecia meio idiota, sabe, meio bobinho assim, mas depois que eu entendi o que estava acontecendo ali, cara, tu não consegue mais desver e isso vai ficar gravado na tua cabeça. E toda vez que tu precisar explicar ou mostrar o valor do teu trabalho, eu tenho certeza que tu vai lembrar desse experimento. Então eu vou te contar ele aqui hoje. Esse experimento, ele foi feito lá nos anos 90 por uma pesquisadora chamada Elizabeth Newton, na Universidade de Stanford. Ela queria entender o seguinte, por que a gente acha que está se comunicando bem, quando na prática não está? Então, o que ela fez? Ela pegou algumas pessoas para participar desse experimento e ela dividiu essas pessoas em 2 grupos. Um grupo ficou responsável por bater o ritmo das músicas na mesa. Isso aqui. O outro grupo ficou responsável por ouvir essas batidas. No estudo, eles chamavam quem batia de tappers e quem ouvia de listeners. Mas pense assim, um grupo batia e o outro grupo ouvia, certo? As pessoas que ficavam ali na batida, no ritmo da música, elas recebiam músicas super conhecidas para elas imitarem, né? Então, parabéns para você, Jingle Bells, o hino, coisas que se tu parar para pensar, todo mundo vai saber cantar e que tá na cabeça da gente já há muito tempo, né? Então tu ouve a melodia e tu adivinha, não tem erro. Só que tinha uma regra, eles não podiam cantar a música, eles só podiam bater o ritmo com os dedos na mesa. Era isso daqui, tá? Do outro lado, estavam as pessoas que estavam ouvindo essas batidas. Então, não tinha nenhuma música tocando, eles não tinham nenhuma dica, só o barulho seco dos dedos na mesa. Antes de começar, a pesquisadora perguntou para quem eram os batedores, né? Quem estava batendo na mesa. Qual a chance da outra pessoa adivinhar a música que tu vai tocar? E a maioria respondeu, tipo uns 50%. Metade das vezes eu tenho certeza que a pessoa vai acertar. Até porque, lembrando, eram músicas que eram conhecidas. Aí beleza, rolou o experimento. Se eu não me engano, eles tocaram cerca de 100 músicas. E sabe qual foi o resultado? Foi ridículo, gente. Quase ninguém acertava. A chance de acerto era 2%. Ou seja, de cada 100 tentativas, 2 davam certo. 2! E quando as pessoas que estavam batendo, né, fazendo o soco com os dedos na mesa, quando eles viram isso, eles ficaram extremamente frustrados. Do tipo assim, cara, como que tu não entendeu? Tava tão óbvio. Só que não tava. Para quem batia, a música inteira tava tocando na cabeça. O ritmo, ele tava ali, certinho. Só que o dedo, ele não acompanhava aquilo que tava completo dentro da tua cabeça. Então, quem ouvia, né, não tinha nenhuma música ali tocando. O que a pessoa percebia? Só um monte de batida na mesa. Era isso. Agora faz o link. No trabalho, a gente é a pessoa que tá batendo o tempo inteiro. Tu apresenta uma ideia, tu apresenta um projeto, tu explica o que tá acontecendo ali, tu fala o resultado. Só que quando tu fala na tua cabeça, tem toda uma história, tem todo um contexto, tu sabe do esforço, como as decisões foram tomadas, as tentativas que deram certo, as que deram errado, os ajustes de rota que tu precisou fazer, os aprendizados que tu teve. E na cabeça do outro, o que chega? O que ele recebe? Às vezes, ele recebe só as batidas, sem melodia, sem ritmo. E aí, tu vai sair da conversa pensando, nossa, mandei muito bem, lacrei, expliquei direitinho. E o outro pode sair pensando, cara, não entendi nada. Entendeu o que a gente viu ali no experimento dos 2%. A gente esquece que o outro, ele não escuta a música que tá tocando na nossa cabeça. Ele só ouve o barulho batendo na mesa.
No fim, gente, ficou subentendido e vocês não se entenderam. A maioria dos casos que apresentam falha de comunicação, desentendimento, tem a ver com isso. Então, eu percebo que a gente superestima o quanto o outro entende e subestima o quanto a gente precisa explicar. Não por arrogância nossa, tá? Mas porque a gente funciona assim. A gente confia no invisível. E aí eu fico lembrando que tem uma frase que é: o óbvio precisa ser dito. Eu acho que ela se encaixa perfeitamente aqui. Às vezes a gente não fala algo em uma reunião ou de novo em um relacionamento, etc., porque a gente subentende que a pessoa já sabe daquilo. Só que às vezes não, gente. O nosso jeito de pensar é muito diferente. E aí eu fiquei pensando, né, que se a comunicação falha tão fácil, quem é que domina já esse jogo pra gente entender um pouco mais? E aí, gente, eu fui atrás de vários vídeos. Olha, eu revirei essa internet procurando referências de quem mandava muito bem na comunicação. E aí, sabe o exemplo perfeito que eu encontrei para trazer aqui para ti? Um vídeo que falava sobre políticos e comunicação. Olha só, o vídeo ele explicava que políticos são extremamente bem treinados em comunicação. Se eu não me engano, tinha uma informação do Obama que durante 8 anos ele fez mais de 4.000 discursos. Então imagina a quantidade de treino que esse homem não teve que fazer. E claro, gente, aqui quando tu pensa, né, no cenário do político, em tudo que eles precisam lidar, eles são inclusive treinados para responder sob pressão, né? Para sustentar qualquer ataque, qualquer pergunta que vem meio atravessada e para eles não se perder, para pensar antes de falar e quando eles forem falar, para eles não falarem qualquer coisa. E aí o cara do vídeo, ele fala algo que é muito real aqui. Ele fala que política é retórica e que retórica é a arte de persuadir. No vídeo ele comenta que lá na Roma Antiga o Cícero já dizia que não há nada tão impossível que não possa ser tornado possível pela retórica. Tem noção da força disso? Traduzindo aqui, quem sabe comunicar move pessoas. E no caso dos políticos, multidões. O mesmo serviria para quem tem grandes fãs, por exemplo. E aí para pensar no que esses políticos fazem muito bem. Todos eles, quer dizer, a maioria, né, tem uma mensagem muito clara. Eles escolhem uma ideia e eles vão ficar martelando nela. E eles fazem isso estrategicamente para que eles sejam lembrados por muitos e muitos anos. E aí eu pensei aqui, eu vou te dar uns exemplos. Eu vou falar algo e eu tenho certeza que quando eu falar, tu vai lembrar de uma pessoa específica. Quando eu falo 50 anos em 5, tu lembra de quem? Quando eu falo yes we can, tu lembra de quem? Quando eu falo we choose to go to the moon, tu lembra de quem? Viu, gente? Isso tá na tua cabeça, tu goste ou não da pessoa. Ela trabalhou de uma forma que tá gravado na tua memória e é uma frase clara. Agora, pensa no teu trabalho. Se alguém te perguntar hoje o que tu faz de importante aqui, qual que é o impacto do teu trabalho? Tu tem isso claro na tua mente? Tu saberia responder? Outra coisa que eles dominam é a estrutura. Eles nunca falam jogando informação. Se tu prestar atenção, tu vai perceber que primeiro eles vão mostrar o problema. Depois eles vão te mostrar a solução. Depois eles fazem tu imaginar como ficaria o mundo com essa solução. E por fim, eles vão te dizer o que precisa ser feito, porque eles precisam de ti. Tu faz parte da ação, do que vai colocar essa ideia que eles estão passando em movimento. Te trazendo um exemplo prático aqui, pensa num discurso famoso tipo do Martin Luther King. Como é que ele começa o discurso? Primeiro ele descreve o problema. Ele fala de injustiça racial, de desigualdade, das promessas não cumpridas. Ele faz tu te sentir naquela situação. Tu entende o tamanho do problema. Depois ele vai te apresentar a solução. A igualdade, os direitos civis, a dignidade. E aí vem uma parte que todo mundo lembra, que ele te inspira e ele fala: I have a dream. Percebe que ele não tá te dando um dado, ele tá fazendo tu imaginar como seria esse mundo diferente, que tá no sonho dele.
pessoas sendo julgadas pelo caráter e não pela cor de pele. E só depois disso ele vai te chamar para ação, para continuar lutando, para não desistir, para sair dali fazendo algo com aquilo que tu acabou de ouvir da boca dele. Depois tu pesquisa o discurso dele, porque tu vai ver que tem exatamente essa estrutura. Com isso, eles passam uma mensagem extremamente clara, muito bem estruturada. Quando tu ouve, tu não tem dúvida no teu pensamento. Tu entendeu, sabe? E tem mais. Eles também vão usar aqui nos discursos muita emoção, porque pensa o seguinte: tudo que for fato, a gente processa na nossa cabeça. Só que tudo que for emoção, a gente sente, a gente se arrepia, é diferente. A gente chora, a gente fica feliz, a gente fica puto, né? E a gente tem uma ação em cima de algo quando algo pega na gente. Se algo nos comove, é muito mais fácil a gente agir. Por isso que também tem gente que fala sobre a importância de um bom storytelling. Eles contam histórias, eles dão nome às pessoas que fazem parte daquele movimento, eles usam palavras que vão carregar significado, liberdade, futuro, pertencimento, justiça, porque a emoção é o que move a gente para a ação. E no trabalho, parece que às vezes a gente faz o completo oposto. A gente entra numa reunião já jogando dado, jogando número, passando detalhe técnico. Tu não dá contexto, tu não cria um bom storytelling, tu não coloca emoção nenhuma. E outra coisa que eu achei interessante também que o vídeo mostra é que os políticos, eles treinam inclusive o silêncio. Eles aprendem a parar, a pensar, a processar e só depois responder. No trabalho, a gente se atropela, a gente responde rápido para não parecer incompetente, a gente fala sem organizar a cabeça porque a gente quer falar na hora para não parecer inseguro. E aí sabe o que acontece? Justamente o contrário, tu acaba parecendo mais confuso ainda. E isso, gente, não é sobre política. Eu quis trazer o exemplo dos políticos para te mostrar justamente o ponto de que comunicação é sobre poder. O ponto é entender que a comunicação é essa ferramenta que tu pode usar ela ao teu favor. Então, se comunicação move nações, por que tu acha que no trabalho seria diferente? Se tu entendeu o experimento que eu trouxe para cá hoje e o que eu comentei sobre os políticos, cara, tu já entendeu mais sobre comunicação do que muita gente que estuda há anos. Porque o problema não é tu não saber se comunicar. O problema é que tu comunica como quem tá batendo a música. Lembra do experimento, né? Tu fala partindo do meio da história, tu não pensa no começo, como é que tu vai envolver a pessoa. Tu precisa começar a pensar nisso. E de novo, na tua cabeça tudo já aconteceu, o contexto já existe. Só que o outro não chegou nesse mesmo lugar. O outro chegou agora. Ele não viu o filme inteiro que tu já viu. Então, para parar de bater a música e começar a ser entendido, a primeira coisa é lembrar uma coisa muito, mas muito, gente, básica. Ninguém tá dentro da tua cabeça. Parece óbvio, só que a gente esquece disso o tempo inteiro. E aí tu vai olhar e me falar, tá, Rafa, mas e aí o outro, ele não pode simplesmente me fazer perguntas para tirar dúvida? Claro que pode, ele deve, por sinal. Mas eu, aí estou falando da Rafaela, tá? Eu prefiro garantir que eu, como emissora da mensagem, eu tô comunicando certo. E tô fazendo o outro entender onde eu quero chegar. Tu direciona a narrativa aqui. Quem quer ser promovido, tu ou o outro? A vontade, os desejos, os objetivos são teus. Essa parte tu tem que garantir. Então, quando tu for comunicar a partir de agora, pensa nisso. Pensa que a pessoa, ela não viveu o que tu viveu. Ela não tomou as decisões que tu tomou. Ela não viu o que tu viu. Claro, né, gente, eu não tô dizendo pra tu colocar todo o detalhe na conversa. Aí tu vai se estrepar, tu tem que saber fazer isso bem feito. Mas o que eu quero que tu pegue aqui é que tu tem que entender por onde tu começa, onde que tem impacto, que resultado é importante tu trazer,
O que tu precisa colocar naquela conversa que vai agregar para a pessoa que está ouvindo? Qual o problema daquela pessoa? Qual a expectativa que ela tem sobre determinados assuntos, sobre determinados projetos? A expectativa que ela tem sobre a tua atuação. Tu precisa pensar nisso para que tu comunique com clareza e para que essa pessoa veja o valor. Então, a clareza aqui, ela não é falar demais, ela é falar melhor. Inclusive, quanto mais confuso algo tá na tua cabeça, mais tu fala. Quanto mais claro tá na tua cabeça, menos palavras tu precisa para explicar. Aliás, eu já falei disso em 2 episódios aqui no podcast. Um se chama Fala Confusa, Nasce de Mente Confusa, e o outro é Pensamento Estruturado e Coco Chanel, onde eu usei a Coco Chanel como um baita exemplo para que tu entenda o que significa o pensamento estruturado e onde ele pode te levar. Depois tu escuta esses 2 episódios porque eles valem muito a pena. Uma mensagem clara, ela parece simples porque alguém pensou muito antes de abrir a boca. E aí, quando tu comunica com clareza, acontece uma outra coisa. Tu começa a te expor cada vez mais. O se expor aqui é no sentido positivo, tá? De começar a aparecer. E aí isso acontece porque dá para entender exatamente o que tu pensa. E aí fica mais fácil para as pessoas concordarem ou discordarem de ti. E isso também é algo que assusta muita gente. Tem gente que evita se expor porque fica pensando: e se me perguntarem algo que eu não sei responder? E se discordarem de mim? E se pensarem que eu tô errada? Só que, gente, é exatamente isso que cria valor numa conversa. A comunicação é essa troca. Se expor é o preço da oportunidade. Se tu quer ser lembrada numa mesa, tu precisa ser entendida, tu precisa se colocar naquela mesa. E para ser entendida, tu precisa aparecer. Não dá para viver nos bastidores. Tem que colocar a cara a tapa, sim. E é por isso que quem comunica bem parece também uma pessoa muito confiante. Não é porque essa pessoa sabe tudo, mas é porque ela sustenta o que ela diz. Se alguém pergunta, a pessoa sabe responder, sabe o que responder. Se alguém discorda do que ela está falando, ela consegue conversar. E aqui entra uma outra parte que eu queria falar, que é quando tu começa a se expor do jeito certo, a transmitir mensagens claras, a se posicionar. Sabe o que é muito louco? As pessoas começam a te procurar. Não porque tu te vendeu ali naquela conversa, mas porque tu ajudou elas a entenderem. Isso é ser útil. E aí, isso vira outra coisa, vira influência. Tem muita gente que acha que influência tem a ver com manipular. Mas, gente, influência não tem nada a ver com isso. Influência não é convencer ninguém à força de que tu tá certo, de que aquela tua ideia é a melhor de todas. Cara, como é que eu vou explicar isso aqui? É como se tu ajudasse o outro a organizar o pensamento dele a partir de algo que tu falou. Influência, para mim, ela tá muito mais numa linha de transmitir clareza. Quando a pessoa entendeu a tua mensagem, ela começa a absorver aquilo também com clareza. Sabe o que acontece? Ela começa a confiar mais no que tu fala, a confiar mais em ti. E quando ela confia mais em ti, ela te escuta mais. E quando ela te escuta mais, tu começa a influenciar nas decisões. E a partir daí, tu vira uma referência. Tu vira aquela pessoa que vão te chamar para explicar, que vão te chamar para opinar, que vão te chamar para decidir. Tu te torna alguém de fato útil e relevante. E tu percebe como tudo isso daqui se conecta? A comunicação clara, ela leva à exposição certa. A exposição certa, ela gera influência. E outra coisa, eu gosto de falar que a gente tem que mexer no que a gente tem controle. Tu tem controle sobre o teu chefe? Tu tem controle sobre a tua empresa? Tu tem controle sobre o outro? Tu tem controle sobre o mercado? Tu tem controle sobre os políticos? Não, mas tu controla o que tu pensa, o que tu fala, como tu explica, como tu te posiciona. E fazendo isso, as pessoas vão te enxergar. Então, para fechar o nosso papo de hoje, pensa que comunicar bem não é só uma habilidade. É a forma de ocupar um espaço e, principalmente, ser compreendido dentro dele.
Agora, antes que tu pense, mas eu conheço um monte de gente em cargo alto que se comunica muito mal. Sim, tu tá certíssima. Existem sim pessoas em posições maiores que não são boas no que fazem. Gente, fato, existe isso em todo lugar. E algumas delas, inclusive, se comunicam mal pra caramba. Muita gente chegou onde chegou por conta de contexto, por conta de timing, por conta de política, por dominar um assunto específico que a área precisava naquele momento. Isso não significa que a pessoa é, meu Deus, a pior profissional do mundo. Mas acontece de pessoas em cargos altos que não sabem se comunicar muito bem. Mas, de novo, tem inúmeras variáveis aqui que levaram ela para aquele cargo específico. Mas aqui, gente, a nossa conversa é sobre outra coisa. Eu tô falando de outras pessoas. Eu tô falando sobre quem faz um bom trabalho e não consegue subir, não consegue uma promoção, não consegue sair do lugar, não consegue tornar o próprio valor visível. Esse é o ponto. Não consegue fazer o outro entender por que o trabalho que faz importa. E entre várias coisas que influenciam esse jogo, uma das mais decisivas, sem precisar viver de politicagem no lugar, é a comunicação clara. E aí entra o fechamento da nossa conversa de hoje. Comunicação, clareza, influência, isso não se resolve só com um episódio, um texto, um livro, uma palestra. É uma prática contínua. É treino de pensamento. Quanto mais complexo o ambiente onde tu trabalha, mais valor tem quem consegue organizar as ideias, dar sentido para o caos e tornar as coisas claras para os outros. É por isso que eu sigo estudando sobre esse assunto. Não é sobre aprender uma única vez, é sobre entender e fazer uma manutenção. E aí eu te falei lá no início do episódio, eu vou repetir para tu não esquecer. Essa semana vai ter uma aula gratuita do The Jobs no dia 28. Eu já me inscrevi, serei aluna, quero muito saber o que eles vão falar sobre esse assunto. E aí, para facilitar a tua vida, eu deixei o link na minha bio do Instagram, @RafaelaDBG. Então, gente, anota isso. Se quem decide não entende o teu impacto, o teu esforço é invisível. Eu sou a Rafa Gomes e esse foi mais um episódio do Entre Linhas. Até o próximo!